Vamos lá para mais uma aula de matemática com a professora Mônica Leal. Solta a vinheta. Nono ano, vamos continuar o nosso conteúdo, né? Já relembramos produto cartesiano. Vocês relembraram o diagrama de flechas, como monta os pares ordenados e também como monta o plano cartesiano. Então, vamos entrar agora no conteúdo de função. Vamos ter uma ideia inicial, né? Uma ideia intuitiva de função. Então, vamos lá. O conceito de função é um dos mais importantes que temos na matemática. Ele está presente na relação entre duas grandezas variáveis. Exemplo, vamos ver alguns exemplos no dia a dia sobre funções. Vamos ver o caso de o valor a ser pago numa corrida de táxi é função do espaço percorrido. Então, outro exemplo, a área de um quadrado é uma função da medida do seu lado. Em um termômetro, a temperatura é dada em função do comprimento da coluna de mercúrio. Então, todos são casos que temos no dia a dia de funções e tem outros que vocês vão conhecer. Mas vamos para a definição. A definição de função. Sejam A e B conjuntos diferentes do vazio. Uma relação f de A em B é função se e somente se todo elemento de A estiver associado através de f a único elemento de B. Vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui, tá? Relembrando, vou repetir. Uma relação de função de A em B é função se e somente se todo elemento do conjunto A, então vamos dizer que eu tenho aqui o conjunto A, todos os elementos que tiver aqui do conjunto A, eles estiverem associados com o conjunto B. Vou fazer um exemplo daqui a pouco, tá? Para vocês entenderem. Então, a gente utiliza essa aqui, ó. Essa anotação. F, dois pontinhos, A, esse tracinho e B. Que a gente diz assim, ó. Nesse caso aqui, ó. F é função de A em B. Então, toda vez que vocês virem essa anotação aqui, está dizendo que F é a função de A em B. F é a função de A em B. Então, vamos aqui para esse exemplo. Vamos dizer aqui que eu tenho esse conjunto A, e eu tenho aqui 2, 4, 5 e 6. Então, de acordo com a definição, né, que vimos, isso aqui só será função se, somente se, todo elemento do conjunto A estiver ligado a um elemento do conjunto B. Eu estou supondo aqui valores, tá? Só para vocês entenderem. Então, se aqui estiver ligado com esse, deixa eu botar mais um. Então, 9. Esse, com esse, com esse, com esse. Todos os elementos de A estão ligados a um elemento de B. Então, nesse caso aqui, temos uma função. Vamos ver outros exemplos. Vamos ver aqui alguns exemplos que temos aqui de diagramas de flecha e vamos olhar se esses diagramas estão representando uma função, certo? Lembrando que só é função se todo elemento, né, esse primeiro conjunto aqui, os seus elementos estiverem associados a um único elemento do outro conjunto, tá? Né? No conceito, estamos utilizando o conjunto A e o conjunto B. Então, todos os elementos de A, eles têm que estar ligados, correspondendo a um único elemento de B. Se ele não tiver nesse critério, então, esse diagrama não está representando uma função. Então, vamos observar cada diagrama, ainda vou colocar outros exemplos, e vocês vão me dizer se é função ou não, certo? Então, vamos ver aí esse primeiro caso. Eu tenho aqui todos os elementos de A, eles estão ligados. Porém, o que é que está acontecendo aqui? O elemento 0 aqui, ele está sendo ligado para 3 elementos do conjunto B. E, de acordo com o conceito,
Não é assim. Para ser uma função, esse aqui tem que estar ligado a apenas um elemento do conjunto B. Então, no nosso primeiro caso, não é uma função. Vamos ver aqui o segundo caso. Temos agora aqui os elementos de A e os elementos de B. Lembrando que no conceito diz o quê? Que todos os elementos de A têm que estar ligados a um único elemento de B, certo? Então, ao olhar aqui o conjunto A, o que é que temos? Que dois elementos de A não está correspondendo a ninguém aqui no conjunto B. Então, isso significa que também não é uma função, pois esses dois elementos aqui, ó, o -4 e o -2, eles não estão associados a nenhum elemento aqui do conjunto B, então não é uma função. Vamos ver o terceiro exemplo. Olha, todos os elementos de A estão ligados. Ó, apesar que, ó, o -1 está ligado a 1 e o 1 também está ligado a 1. Mas o conceito diz que o elemento de A ele não pode estar ligado a dois elementos. Esse -1 não poderia estar ligado a 1 e 4 ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, o 1 menos 1 está com 1 e o 1 está com 1. Então, nesse caso aqui, pode, certo? Ó, repetindo. Só não seria função se esse -1 estivesse ele mesmo sendo ligado a dois elementos de B. Mas o caso aqui é o elemento de B que está ligado a dois elementos de A. Então, nesse caso aqui, sim, é uma função. Todos os elementos de A estão ligados a um elemento do conjunto B. Vamos ver aqui outro exemplo. Olha, de acordo com o critério, que todos os elementos de A estão ligados a um elemento do conjunto B, também é uma função. Sim, é uma função. Mesmo que alguns elementos de B não sejam ligados pelo conjunto A, não tem problema nenhum, certo? Continuará sendo uma função. Vocês vão ver que esses elementos aqui terão nomes, vocês vão conhecer, tá? Então, ó, todos os elementos de A estão ligados. Quem não pode sobrar é o conjunto A. Nenhum elemento de A não pode sobrar, mas o conjunto B pode sobrar, certo? Então, sim, é uma função. Vamos ver aqui outro caso. Ó, todos os elementos estão ligadinhos, bonitinhos, cada um com um elemento do conjunto B. Sim, também é uma função. Vamos ver mais dois exemplos. Nesse caso aqui, o que é que temos? Temos que todos os elementos de A estão ligados. Todos estão ligados a um único elemento do conjunto B, né? Todos estão ligados ao 0. Mas, ó, pode ver que o 2 só está ligado ao 0, o 5 está ligado ao 0, o 10 ao 0 e o 20 ao 0. No conceito, isso é sim uma função, certo? Sim, é uma função. Eles estão ligados a um único elemento do conjunto B, tá? Então, nesse caso aqui, sim, é uma função. Vamos ver aqui o último exemplo. Vamos ver, ó, todos estão ligados, porém, o elemento 4 do conjunto A está ligado duas vezes. Pode? É uma função? Não é uma função. Por quê? Porque o conceito diz que os elementos do conjunto A, eles só podem ligar apenas uma única vez a um elemento do conjunto B. E nesse caso aqui, ó, o 4 está correspondendo a dois elementos do conjunto B. Então, nesse caso aqui, não temos uma função. Pronto, já que vocês têm noção agora do conceito de função, vamos agora entender uma parte aí praticamente dos elementos que compõem uma função, tá? Vocês vão entender agora os nomes que entram no conteúdo. É domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então, tem aqui um diagrama de flechas. Estou utilizando nomes. E vamos lá. Eu tenho aqui o conjunto de meninas, Ana, Paula e Clara. E o conjunto B, que será o conjunto dos meninos, que é João, Gabriel, Luiz e Lucas.
Vamos agora entender os elementos que esses dois conjuntos estão representando, tá? Prestem bastante atenção. Esse diagrama aqui ele tem a função do namoro. Aqui está mostrando como está acontecendo o namoro entre esse conjunto de meninas e o conjunto de meninos. O que é que a gente tem aqui? Que Ana, ela namora João. Que Paula, ela namora Gabriel. E que Clara namora Luiz. Então, a função aqui de A em B está relacionada com o namoro. Então, matematicamente falando, esse conjunto aqui A, que é o conjunto das meninas, ele é chamado de domínio, tá? Esse conjunto aqui que está na frente, que é ele que está se ligando com o outro conjunto, então ele é chamado de domínio. A condição para que as coisas aconteçam na função, vamos dizer assim, que a condição para que a função exista é o domínio que faz, tá? Então, o domínio. Esse conjunto aqui, que é o conjunto dos meninos, ele é chamado de contradomínio. Contradomínio. Esse primeiro domínio e esse é o contradomínio. E esses elementos que a gente tem aqui, que estão ligados ao domínio, eles são chamados de imagem. Imagem da função. Domínio, todo o conjunto contradomínio, e os que estão realmente correspondendo aí é chamado de imagem da função. Vamos aqui para o nosso último exemplo, para vocês entenderem como funciona. Então, temos aqui, novamente, uma função que está sendo representada pelo diagrama de flecha. Já está aqui tudo montado, certo? Então, o conjunto A e o conjunto B, e os seus elementos estão ligados, simbolizando, ó, que esse conjunto é o que tem a liderança, ele que domina. Então, ele está sendo o responsável pela ligação dos elementos do outro conjunto. Então, vamos lá. O conjunto A aqui, ó, ele é igual ao domínio da função, que eu falei para vocês. Esse primeiro aqui é o domínio da função. Olha como a gente vai começar a escrever, não vai escrever o nome domínio. É o D, parentezinho, F de função. Então, o domínio da função. O conjunto B é o contradomínio da função. E, ó, esses números que foram ligados, né, que são correspondidos com o conjunto A, eles são chamados de imagem da função, tá? Então, vamos lá. Minha primeira pergunta aqui para vocês. Quais são os elementos que compõem o domínio da função nesse caso aí? Quais são os elementos? Então, vamos lá. Quais são? Quem é o domínio? Ó, é o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, esse é o conjunto do domínio dessa função. Quem é o contradomínio dessa função? Muito bem, esse aqui é o 5, o 6, o 7 e o 8. São todos os elementos do conjunto B. E quem é a imagem dessa função? Isso, os números que foram ligados no conjunto B. Esse aqui, ó. É o 5, o 6 e apenas o 7. O 8, ele não é imagem. Ele não está sendo ligado a nenhum elemento do conjunto A. E pode prestar atenção que todos os elementos do conjunto A estão ligados a um elemento do conjunto B, né? Nenhum elemento está ligado duas vezes ao tipo, o 3 está ligado ao 5 e ao 6 ao mesmo tempo. Que se isso acontecesse, não seria uma função. Então, a gente não faria, né, a separação do domínio, contradomínio e imagem. Então, galerinha do 9º ano, a gente vai ficar por aqui, só com essa parte inicial, para vocês reconhecerem quando é que acontece uma função,
o que é domínio, como encontrar o contradomínio e a imagem. Vão aí exercitando essa parte, porque vamos iniciar realmente com o conteúdo de função. Então, boa aula e boa atividade amanhã.